Galera do primeiro ano, aquele abraço, o professor Sérgio Maurício. Estamos aí com o nosso assunto projeções cartográficas e vamos ver também um pouco de anamórfose. Vamos lá? Então vamos lá. O que são projeções cartográficas? É o ato de projetar uma imagem de uma figura tridimensional para uma figura bidimensional. Qual é a ideia? Transportar a superfície da Terra, que está em uma esfera, que é o planeta, para um mapa, que é um plano. Essa é a ideia. Então, os sistemas de projeções, está aqui escrita, constituem uma fórmula matemática que transforma as coordenadas, que são as coordenadas paralelos e meridianos, a partir de uma superfície esférica em coordenadas planas, mantendo correspondência entre elas, certo? O uso desse artifício geométrico, nós vamos estudar sobre figuras geométricas, certo? Das projeções, consegue reduzir as deformações, ou melhor, transportar a imagem trabalhando com a redução dessa imagem sem deformar ela. Essa é a ideia. Mas o certo é que essas deformações nunca serão eliminadas, sempre haverá deformações nas projeções. Está aí uma figura esférica. Nós temos aí uma laranja e temos a laranja como um todo, né? Então o mapa foi desenhado aqui na laranja e como ele vai fazer essa projeção? Vamos ver o modelo que ele usou. Tá aqui, ó. Ele abriu todas as partes da laranja e colocou sobre um plano. Pegou a superfície da laranja, a casca, né, toda certinha, e colocou aqui em um plano. Mas nós estamos vendo que existe o quê? Para se transformar em um mapa, se fosse ficar quadradinho, tem essas partes vazias. Então essas partes vazias também tem que ser preenchidas no mapa. Consequentemente, esse mapa vai sofrer o quê? Deformações quando ele for totalmente retirado feito, né, esse planisfério. Então aqui a ideia é transformar o globo terrestre, que seria lá a laranja, em um planisfério, que seria aqui desse ponto aí o mapa. Beleza? Essa é a ideia. Está aí a ideia que eu estou falando. Olha lá, planeta Terra, que é a esfera, que seria a laranja. Relação funcional, transformar ela em um plano, que seria o mapa, o planisfério. Tipos mais comuns de projeção. Olha, a maioria dos mapas é feita a partir da projeção de meridianos e paralelos, que são coordenadas geográficas, certo? Curvos na esfera terrestre, em uma das figuras geométricas. Figuras geométricas, quer dizer, matemática, geometria. Quais são as figuras que nós temos aqui para a utilização das projeções? O cilindro, o cone e o plano. Então, projeção cilíndrica, projeção cônica e projeção plana ou azimutal, como ele chama. Então, nós temos aqui as três figuras geométricas utilizadas nas projeções. Está aí a primeira, a projeção cilíndrica, né? É muito usada para representar planisfério, quer dizer, os mapas que nós estudamos na sala de aula. Os paralelos e meridianos são projetados sobre o cilindro, o que, né? Depois planificado. Os paralelos e meridianos são retos e formam ângulos retos. Aqui está a taxa de distorção. Ela é tangente aqui, está aqui o planisfério. Agora tem um problema, a distorção está onde? Nos polos. Por que nos polos? Porque justamente ele vai ter que projetar a imagem que está aqui em cima para o lado. Aqui está aqui em cima para o lado e aqui está aqui embaixo para o lado. As outras até que fica mais fácil projetar. Por isso que as distorções estão sempre aonde? Nos polos, olha, as maiores distorções. E as menores distorções estão aonde? No centro. Está aqui o mapa, baixa, média e alta, seguindo as cores. Então ela apresenta paralelos retos e horizontais, e meridianos retos e verticais. Está aqui, ó, né? Ó, certinho. Essa é a projeção do mapa mundo. Está aí ela novamente, né? Meridianos retos. Está aí a projeção cilíndrica, que vai ser depois a projeção de Mercator e de Petras, né? Que nós vamos estudar mais na frente. Projeção cônica. Está aí a cônica, ó. Projeção cônica resulta da projeção do globo terrestre sobre um cone. Um cone é essa figura aqui, ó, certo? Um funil que você coloca lá, que posteriormente é planificado. Esse tipo de projeção apresenta paralelos circulares. Sobre essas questões, vamos logo para o que interessa. Ela é feita para atender a necessidade de países que ficam aqui, ó, no centro da Terra.
ou nessas regiões aqui, ó, da Terra, seja no hemisfério norte, seja no hemisfério sul. O cone pode estar com o vértice para cima, como o cone pode estar com o vértice dele para baixo, assim, ó, certo? O ideal, o que ele quer na verdade atingir são essas regiões aqui com maior intensidade. Essas regiões aqui, ó, sofrem muita deformação, ó, ficou muito diferentes do que elas realmente são, ó. Tá vendo aqui? Ó, baixa no centro, média e alta nos polos, ó. Beleza? Está aí outro gráfico que mostra o mapa mundo a partir da projeção cônica. Veja que a deformação é muito grande aqui e é muito grande também aqui. Beleza? Então, a projeção cônica é utilizada muito para mapas de países de latitudes médias do Equador para o norte e do Equador para o sul, ali nas regiões dos trópicos, trópico de Câncer ao norte e o trópico de Capricórnio ao sul. Está aí agora a projeção azimutal. Projeção azimutal resulta na projeção da superfície terrestre sobre um plano, a partir de um determinado ponto de vista, de acordo com Erwin Hines, que é um cartógrafo americano. As projeções azimutais têm três tipos delas, são três tipos de projeção azimutal: polar, equatorial e oblíqua. Esse tipo de projeção, olha lá, elas são utilizadas para confeccionar mapas especiais, principalmente para mapas de navegação e mapas de aviação. As distorções dela, ó, as extremidades têm muita distorção e o centro seguindo aquele mesmo princípio. Então ela pode ter a polar, que usa os polos, a equatorial, que seria esse mesmo plano, próximo aqui da linha do Equador, né? Sobre a linha do Equador, e a oblíqua, que seria aqui no sentido oposto. A oblíqua assim, ó, certo? A equatorial assim e a polar assim. Está aí uma projeção polar, né? Azimutal polar. Olha aí, ó. Ela está mostrando o polo, o centro aqui, né? E a distorção do mapa aumenta conforme a distância do ponto de tangência. Esse é o ponto de tangência e a distorção vai aumentando à medida que os paralelos você vai ter nessa distância aqui, certo? Está aí a projeção azimutal. Muito utilizada pela navegação e pelo pessoal da aeronáutica. Está aí uma visão geral, né, das projeções, ó. Projeções cilíndrica, cônica e azimutal. Como os paralelos dos meridianos ficam, isso é um detalhe, né, para cartógrafo, e a utilidade delas. A cilíndrica é utilizada para visualizar regiões próximas da linha do Equador, que é a projeção do mapa mundo. A cônica, melhor para regiões de latitudes médias, perto dos trópicos, tanto do trópico de Câncer ao norte como do Capricórnio ao sul. E a azimutal é preferidas para as regiões polares, os mapas estratégicos, quando quer dar destaque a um ponto central. Beleza? Então tá aí um resumo delas. Está aqui três linguagens matemáticas, né, para as projeções. Equidistantes, ou melhor, ela mantém as distâncias lineares, quer dizer, quando a distância entre um local e outro pode ser muito mais respeitada. Claro que pode haver alguma diferença, mas é próximo. Equivalentes, quando as formas, o tamanho do mapa, o tamanho do Brasil, o tamanho da África, o tamanho dos Estados Unidos, eles são equivalentes ao que eles realmente são, porque há redução, né? E conformes, que é a questão dos ângulos em que as projeções são colocadas. Isso tem a ver com a figura geométrica escolhida, seja um quadrado, seja um retângulo. Por isso nós vamos ver nas projeções essas diferenças dessa figura geométrica que confecciona a projeção ou o mapa. Vamos mais para frente. Aí, ó, em 1512, Gerard de Crémier, né, o Mercator, ele fez a projeção chamada projeção de Mercator. É uma projeção cilíndrica que tentava justamente atender às necessidades de quem? Dos colonizadores. O pessoal ia para o mar para colonizar novas áreas. Então o Mercator fez essa projeção e quando ele fez o mapa, ele utilizou figuras geométricas diferentes. Veja aqui, ó, que as figuras geométricas aqui, à medida que você vai para o norte e à medida que você vai para o sul, ela vai ficando maior. Aqui ela é menor. Tá vendo aqui como ela é menor? Aqui ela já é maior e aqui ela é maior ainda. Então isso dá o quê? Uma distorção entre a área central e as áreas das extremidades. O que é no centro parece ser, ele botou assim para ser maior do que o que realmente são. E cá, mesmo estilingando, ele deu
uma ideia de que esse centro era muito maior do que era, porque ele era financiado pela Europa e ele queria que a Europa se mostrasse ser muito grande. E nós sabemos que a Europa é um continente pequeno, é um pouco maior que o Brasil. Então ele quis dar ênfase às regiões aqui para dar moral, né, ao pessoal das navegações. Por isso que ele disse que ela é uma projeção conforme, entender que distante. Ela mantém as distâncias e um aparente, né, entre as regiões, mas atendia a esse interesse de poder da época da colonização. E a projeção de Mercator é uma projeção cilíndrica. E a projeção de Petrel, que a de Petrel já foi na década de 70 agora. Ela tinha a ideia, olha as figuras geométricas, deixou o mapa todo estilingado. A ideia era dar ênfase aos países desenvolvidos e dar ênfase aos subdesenvolvidos, dar ênfase a essa relação. Por isso ele distorce muito as formas. A projeção de Petrel, Arnold Petrel. Mas é uma projeção também cilíndrica. Está uma comparação entre a projeção de Mercator em 1569 e a projeção de Petrel em 1973. Veja que as figuras geométricas que os mapas foram confeccionados foi diferente. Isso acontece para distorcer ou para seguir interesses diversos. Enquanto aqui atendia aos interesses dos colonizadores, aqui ele estava na relação de países desenvolvidos e subdesenvolvidos do pós-Segunda Guerra Mundial. Era essa a intenção de Petrel. A projeção de Mercator, ela é uma projeção cilíndrica conforme, excelente para a navegação, certo? Está aí a questão dela. Coloca a Europa, isso é uma coisa importante, no centro do mapa, como eu tinha falado. Ela foi confeccionada devido ao eurocentrismo, quer dizer, a ideia da Europa ser melhor ou maior, né? Aliás, do que o que ela realmente era. Está aí sob a projeção de Petrel, ela é cilíndrica equivalente entre as distâncias, mas o valor do mundo subdesenvolvido, mostrando sua área real. Ressaltar a ideia que por trás do mapa, né, sempre existe um conteúdo político ideológico. Então, essa era a ideia do Petrel, a questão de valorizar os países subdesenvolvidos. Vamos ver isso aqui. São mapas esquemáticos sem escala cartográfica. São representações em que as áreas sofrem deformações matematicamente calculadas, tornando-se diretamente proporcionais a um determinado critério que está sendo considerado ou que está sendo estudado. Há um tema específico, são as anamórfoses. Elas podem ser usadas para representar qualquer fenômeno, desde que aquele fenômeno represente a proporção a qual ele está realmente, né, inserido. Está aí uma anamórfose. Essa é de investimento em pesquisa em 2020. Qual país mais investiu em pesquisa em 2020? Estados Unidos. Então o quadrado dele é maior. Depois, Alemanha, depois Japão, depois Alemanha, França, Rússia. Olha o Brasil, aqui investimento em pesquisa. Olha a Itália. Quer dizer, isso é que esse mapa mundo foi feito para atender a que critério? Investimento em pesquisa. Esse mapa é chamado de anamórfose. Vamos ver outro. Está aí outra anamórfose, sobre o PIB das unidades federativas do Brasil em 90. Veja qual estado tem mais dinheiro: São Paulo, depois Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande do Sul, Paraná. E os outros, né? Bem pouco aí. Outra anamórfose, veja aí o potencial de biodiversidade. O Brasil é o quê? O maior país, né, de maior biodiversidade do mundo. Depois, Congo, Colômbia, Peru, Bolívia e Indonésia. Veja que aqui é a floresta amazônica. Essa é a ideia. E aqui são as florestas equatoriais da Ásia. Essa anamórfose está com as interrogações, mas dá para perceber o que é. Isso aqui é poder nuclear. Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França, Israel, Paquistão, Índia. Quem tem bomba atômica aí? A ideia é essa. Então, valeu, galera. É importante vocês prestarem atenção nas anamórfoses, porque vai ser importante para os estudos dos mapas depois. Ela atende um critério. Você pode fazer um mapa de qualquer critério e fazer uma anamórfose para representar aquele tema. Então, valeu, até a próxima aula e vamos em frente. Então, está aí, né? Para fecharmos nossa aula, o cilindro, ó, envolvendo a esfera, o cone, tá vendo aqui que é um funil, envolvendo a esfera, e o plano projetando a esfera. Então se projeta o que? A sombra da superfície. Aqui é um cilindro, cilíndrica, aqui é um cone, cônica, aqui é um azimuth, é um plano azimutal. Beleza? Então até a próxima aula. E aí, pessoal, voltei um pouquinho. Essa é uma anamórfose dos óbitos por Covid no Brasil de 16 de março até 14 de julho de 2020.
Aqui é o mapa do Brasil, né? E aqui é a representação em anamórfose, quais estados tiveram mais casos de óbitos de Covid. Então vejam a anamórfose, vejam o mapa, é a representação de um tema. Valeu, até a próxima aula.